Olha, a eleição do PT foi marcada por algumas denúncias também, né? Denúncias de algumas irregularidades, digamos assim. Entre elas, um militante do partido que disse que o nome dele foi parar em uma chapa sem autorização. Põe no ar, meu caro Matheus Costa. Eu sou Cícero José de Carvalho, sou militante filiado no Partido dos Trabalhadores desde 1995 e hoje, no dia de hoje, estou extremamente chateado que descobri agora que o meu nome está na chapa da CNB. Eu não autorizei que mandasse o meu nome para a chapa da CNB. Todos os militantes e movimentos sociais do partido sabem que eu sou João Daniel, né? Sou João Daniel e sou Rogério Carvalho. Jamais eu iria autorizar que colocasse o meu nome na chapa da CNB. Então estou tomando todas as providências necessárias nesse exato momento, porque eu não concordo e não gosto de malandragem, né? Então estou tomando todas as providências necessárias para que retire o meu nome o mais rápido possível. Não aceito que faça uma malandragem dessa comigo. Tá aí, portanto, o militante do PT que disse que o nome dele foi parar em uma chapa sem autorização. Teve também um áudio circulando, dando conta de que uma militante estava tentando aquela velha prática, né, de aglutinar as pessoas para irem para uma eleição, para uma votação, pagando uma pinguinha, uma cervejinha. Só passando aqui para informar então, é assim. que um vagabundo chamado Marinaldo, mais conhecido como... Volta, não é esse áudio não, Matheus. É o áudio da militante. Isso, você botou a imagem, então, mas entrou um outro áudio. Vamos lá. Vai ter a eleição do PL, certo? Próximo domingo. Não, mesmo não. E aí eu vou precisar do apoio de vocês. Aí. Porque eu tô numa chapa lá, que é para pegar a coordenação do PT, aqui do município. E é uma amiga minha que tá como presidente. E é tipo uma eleição normal, só que assim, a pessoa vai lá, leva a documentação, que é o RG, e vota. Vai ser em cédula, é só marcar um xizinho lá na foto dela e colocar dentro da urna. Então eu vou precisar do apoio de vocês. Veja só, vou colocar um ponto lá em casa, certo? Pra gente tomar uma cervejinha. Quem bebe, quem não bebe, tomar um refrigerante. Quem não quiser ficar lá com a gente, pega seu lanche e pode ir para casa. Agora eu vou precisar muito do apoio de vocês, certo? Porque depende muito dessa eleição para os próximos capítulos da minha história. Certo, gente? Então peço a vocês encarecidamente, certo? Lá a Lore tá no grupo também, lá a Lore sabe da luta que a gente tá passando e a gente depende muito da vitória dessa chapa nossa no PT. Tá aí, portanto, mais este fato. Então, foram 3 fatos que marcam aí denúncias com relação a este pleito do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, aquele vídeo do deputado João Daniel, que estaria distribuindo cestas básicas e durante a distribuição das cestas básicas lembrou o nome do seu candidato a presidente do PT de Brejo Grande. Depois vem este fato que já ocorreu aí na sexta-feira de um militante dizendo que não autorizou que o nome dele estivesse em uma composição de chapa. E aí também este áudio desta militante prometendo uma cervejinha para mobilizar aí a militância, fazer com que a militância participasse da eleição. E aí? Vou deixar ao seu dispor. O que é que você acha disso tudo na eleição interna do PT? Mande para cá sua participação. 99952-5714 é o WhatsApp da democracia no Rádio Sergipano. Eu tenho pela linha telefônica um dos candidatos a presidente do PT, o Cássio Murilo. Cássio, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, Antero Alves, Matheus Costa, Wendel Lessa, bom dia a toda essa audiência qualificadíssima, Narciso. Estou à inteira disposição. Qual o balanço que você faz, Cássio, após o resultado das eleições? Até onde podemos acompanhar um balanço divulgado pela assessoria do senador Rogério Carvalho, com 90% das urnas apuradas. Rogério tinha pouco mais aí de 70% dos votos apurados. Qual é o balanço que você faz e quais são os números atuais? Olha,
Narciso, antes de mais nada, nós temos um balanço feito ainda muito a quente, né? Nós precisamos ainda totalizar os dados, mas enfim, eu reconheço o resultado eleitoral, a vitória eleitoral do próximo presidente do partido, o companheiro Rogério Carvalho, né? Isso é a única coisa que eu posso dizer agora, bem como das chapas, né? Da chapa estadual, né? Agora, eu estou entrando também em contato, sobretudo, Narciso, nesse momento, eu não vou fazer grandes análises, porque uma resposta padrão pode ser uma resposta cedo demais, o que está em jogo é o futuro, né, do partido, né? Nós temos aí uma eleição, a eleição de 26, vai ser uma eleição central, né? É a tática central do PT, a reeleição do companheiro Lula. A partir daí nós vamos discutir qualquer outra questão, mas nesse momento eu queria sobretudo agradecer a militância, agradecer a tendência interna do PT avante, agradecer a força da militância, que é da companheira Eliane Aquino, e agradecer a militância socialista e agradecer a gloriosa Construindo o Novo Brasil, né? Eu acho que foi uma eleição muito difícil para nós, o resultado era o esperado, porque não é fácil. Eu sou um professor, Narciso. Eu sou um professor e nós lutamos contra 3 mandatos. Não é fácil isso. Mas eu estou muito tranquilo, muito feliz nós continuamos do mesmo tamanho, Narciso, né? A CNB, né? E essas forças, nós continuamos do mesmo tamanho. E esse agradecimento é um agradecimento àqueles e àquelas que resistiram à força dos mandatos, à força, inclusive, foi uma campanha difícil mesmo, viu? Ver determinados comportamentos não foi fácil, mas, enfim, esse momento passou. Nós temos uma nota triste, que eu acho que é preciso fazer uma grande reflexão no partido, né? Que foi a agressão à companheira Laiane, que é da CNB, a um quadro nacional da corrente. E são esses 3 pontos, a princípio, que eu gostaria de desenvolver com você e esse público qualificado. Meu caro Cássio, por mais que você não queira fazer um balanço nesse momento, mas a eleição traz um resultado positivíssimo para o senador Rogério Carvalho. Este resultado põe, digamos assim, por fim, um fim no debate de quem será o candidato do PT ao Senado, ou seja, Rogério consolidou o nome dele como o único candidato do PT ao Senado em 2026? Grande pergunta. Veja, eu queria começar destacando a primeira questão que eu coloquei para você quando estive no programa, para você e para sua audiência. Veja, nós aproveitamos esse PED para fazer o debate que está interditado no partido. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, veja, o que ficou definido agora foi a próxima direção do partido, a próxima direção estadual do partido. Qualquer outra coisa será objeto de luta política interna. Não tenha dúvida. Veja, fechamos o ciclo do PED. Nós aproveitamos para fazer o debate porque ele está interditado hoje no partido. Ele está interditado. Eu disse aí, né, e estou repetindo agora. E agora nós vamos ter um novo ciclo em que nós vamos para a luta política. Continuamos na luta política. Continuamos querendo fazer o debate e que o partido se abra, que a direção se abra para o debate com essas forças que eu falei, com a CNB, com a Avante, com a MS, porque veja, 2026 o debate é outro, aí a gente vai ter prévia, inclusive, não tenha dúvida disso. E lembrando que para nós a tática central é a reeleição do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que ele venceu foi o PED. A eleição de 26, aí tem todo um processo agora, né? Inclusive que nós vamos cobrar reunião de instância, reunião do Executivo Estadual, reunião do Diretório Estadual, e
Na medida em que o PT fizer isso, nós vamos fazer o debate dentro do partido, né? Perfeito. Se for, não for permitido. Nós temos pela linha telefônica também, Cássio, o vereador Camilo, que foi eleito presidente do PT de Aracaju. Vereador, bom dia. Muito bom dia, Narciso. Muito bom dia, Antero. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Fã. Bom dia, Cássio, também aí. Mas eu mando um bom dia especial a toda a militância do PT, que ontem mostrou, Narciso, o porquê que esse partido é tão forte, né? Acho que só aqui na cidade de Aracaju a gente teve quase 2.000 votantes aqui na eleição, 1.600 e poucos votantes. Eu tive o prazer de ter desses mais de 1.100, quase 1.100 votantes, né? Tivemos uma vitória aí de 70% praticamente, e eu tenho assim uma alegria muito grande, né, de estar, enfim, nessa manhã aqui de segunda, na véspera de um feriado, no meio de um feriadão, né, conversando aqui com vocês, depois dessa vitória. Desculpe estar um pouquinho rouco, é porque a gente, Faz parte das comemorações, né? E a disputa, né, a gente acaba ficando um pouquinho mais animado, mas a vida é assim. Muito obrigado, Narciso. Vereador, qual é o balanço que você faz de uma forma geral deste pleito, que, como eu já abordei aqui no programa, foi marcado também por algumas denúncias, né? Denúncia de nome errado em chapa, denúncia de distribuição de cesta básica, denúncia de tentativa de aglutinar militância aí como uma cervejinha, enfim. A eleição do PT marcada como uma eleição tradicional. Qual é o balanço que o senhor faz? Eu assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu venho das ciências sociais. Cássio é da filosofia, eu venho das ciências sociais, e na sociologia nós temos um grande patrono no Brasil, que é Florestan Fernandes. Florestan Fernandes diz que quem erra na análise erra na ação. E tem uma coisa muito importante, que é o erro de análise que a chapa da CNB, que Cássio fez durante esse processo, e que é muito importante discutir com a população. Eles fizeram uma análise muito equivocada de que o PT estava esvaziado, uma análise muito equivocada de que no PT não tinha debate, uma análise muito equivocada de que, veja, o PT passou uma década de derrotas, e uma década perdida, foi esse o nome que eles usaram. E eu queria aqui só falar em números, né? Veja, a gente tem hoje a mesma quantidade de vereadores e de prefeitos praticamente que a gente tinha quando Marcelo Deda era o governador do estado de Sergipe. A gente hoje tem um senador da República eleito na eleição de 2018, uma votação muito expressiva. A gente tem um deputado federal que foi eleito em 14 com a quantidade de 49 mil votos, em 18 com 59 mil votos, em 22 com quase 70 mil votos. Veja, é uma votação que só amplia. Na cidade de Aracaju, por exemplo, o João Daniel, ele sai de 3 mil votos para ter quase 15 mil votos. Então, a gente tem que saber primeiro fazer uma análise. E a análise verdadeira é que o PT não tem um processo de década perdida. O PT, veja, agora se tem década perdida, é quem perdeu a eleição nos últimos pleitos, né? E aí não é uma coisa direcionada ao partido, é uma coisa direcionada a uma ou outra pessoa aí que infelizmente vive talvez um momento ruim na política, e que aí essa pessoa tem que reavaliar como é que politicamente ela vai se posicionar e se comportar. Acho, Narciso, fazendo um balanço do processo eleitoral como um todo do PT, eu acho que o PT mostra como ele é forte. Veja, eu, durante esse último período, inclusive, Cássio fala de debate interditado, eu, inclusive, digo que eu fico muito triste, assim, com a forma com que ele, né, e a turma aí desse agrupamento do Márcio Macedo utilizou durante esse período, como diz na língua popular, na linguagem popular, para lavar roupa suja fora de casa. Eu nunca vi assim, veja, Narciso, você recentemente chegou a anunciar que eu fui ameaçado, por exemplo, por Adieson,
Eu durante minha vida já fiz enfrentamento com todo tipo de empresário. Eu vi meu pai sofrer várias perseguições por fazendeiros aqui do estado de Sergipe, por conta da luta pela reforma agrária, a luta pela terra. A gente sempre fez um enfrentamento de classe, né? Eu vi Rogério Carvalho ser agredido, né, e levar muita porrada de um cara como Augusto Bezerra. Veja, Augusto Bezerra, que era o cara do DEM, do PFL, na década passada, né, o cara da extrema-direita da década passada. Seria hoje, talvez, um bolsonarista, né, na Assembleia e tal. E eu acho que nada mais dói, ou nada mais é tão agressivo do que vamos dizer, o ataque de quem diz que é companheiro, né? Com assim, acusações completamente infundadas, né? Com coisas assim que completamente descontextualizadas, como foram discutidas, e que de repente vira uma grande notícia, né? Porque infelizmente parte considerável da sociedade, e veja, na sociedade a gente não tem só gente de esquerda e gente petista, né? Quando você discute para fora do PT, você discute para um público bolsonarista, inclusive, que houve. E aí você tem muita gente que torce pela briga, né? Então, eu, em primeiro lugar, assim, eu repudio, né, todas as formas de debate público que foram feitos, de debate público não, porque o debate sempre é bom, mas eu repudio todas as formas de denúncia e de agressão, né, que foram feitas aí, como eu comentei há pouco, a lavagem de roupa suja fora de casa. E quero dizer que os números, eles não mentem, os números não mentem. O senador Rogério, veja, você pode falar tudo o que você quiser. Você pode falar tudo o que você quiser. Porque nessa eleição, o senador, eu nunca vi isso na minha vida. Veja, eu estava dentro do processo eleitoral do PT, e aí, de repente, eu começo a ver na imprensa muita gente dizendo, né, através de análises completamente equivocadas da chapa da CNB, de que a disputa seria apertada, de que talvez Rogério perderia, de que esse grupo ganhava força. E eu dizia, meu Deus do céu, onde é que está esses votos dessa turma que ninguém vê? E o resultado das urnas, eles estão aí para comprovar tudo, né? O senador Rogério, no estado de Sergipe, teve uma votação acachapante aqui na cidade. Ô Camilo, tem números atualizados? Né? Os únicos números que eu pude observar estavam em torno de 90% das urnas apuradas. Você já tem números atualizados? Não, eu acho que não, Narciso, porque a nossa votação, veja que aula que a democracia petista dá. Nós votamos 6 vezes. A gente vota para presidente do diretório municipal, para chapa, para presidente do estadual, para chapa, e para presidente do nacional e para chapa. Então, são muitos votos, né, para serem registrados e computados ali. Então, a gente não tem ainda, pelo menos nas minhas informações recentes, né, a gente não tem ainda um número totalizado. Mas eu acho que a democracia petista, ela dá uma aula, dá um show, né? Então, eu acho, Narciso, assim, que, para fazer um comentário assim bem breve, né, eu acho que o resultado da urna, ele mostra o que a militância petista quer. Eu, por exemplo, durante esse período da eleição do PT, eu recebi áudio aqui de coisas assim gravíssimas, que se fosse para a gente espalhar na imprensa, eu não sei, né, do que seria. Agora, eu só penso o seguinte, eu vou divulgar para quê, se quem perde com isso é o PT? Se uma prática errada de um fulano que está na chapa de Cássio, de uma ciclana que está na chapa de Cássio, né, se uma prática errada dessa só desgasta o meu partido, né, por exemplo, vou dar um exemplo, quando teve aquele escândalo todo das diárias do Precaju, de Márcio, por exemplo, da assessoria dele, bicho, quem sofria com aquilo era eu não tinha nada a ver com isso, mas eu andava na rua e os bolsonaristas, nas padarias, nos botecos, vinham comentar comigo, e aí veja, eu estou ali para defender, para dizer, não, rapaz, existe a inocência, não, o ministro vai falar, tenha calma, não é assim desse jeito. Veja, no fim, a gente quando lava roupa suja fora de casa,
Quando a gente começa a esculhambar e desse jeito, a gente só perde. É um jogo que a gente só perde. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que colocar é o seguinte: a gente podia, assim, se não tivesse responsabilidade partidária, a gente podia ter feito muito dessas coisas. Okay. E nada disso foi feito. A gente tem denúncia de todo tipo. Mas o que importa para a gente, sabe, Narciso e Cássio, né, você que eu tenho um apreço muito grande por você, você sabe disso, Cássio. Mas o que vale para a gente é o voto na urna. É o voto na urna. Para finalizar, assim, essa parte minha, Narciso, aqui, quero dizer o seguinte: na política todo mundo se conhece, né? Na Câmara todo mundo se conhece, né? Tem gente, assim, pelo que a gente soube, sabe? Eu vou fazer esse comentário aqui rapidamente, mas tem bolsonarista na cidade que filiou gente a pedido de empresário para ajudar, e eu fico para ajudar essa chapa, e eu fico pensando... Como é a história, Camilo? Como é a história, Camilo? Teve bolsonarista o quê? Teve bolsonarista que, a pedido de empresário, a informação que me chegou, filiou gente no PT para ajudar essa chapa para derrotar Rogério. E para levar o PT para o braço de Mitidieri. E a militância PT, veja, a chapa do PT, por exemplo, as chapas, se você olhasse assim, se você andar na Câmara de Vereadores ou na Assembleia, por exemplo, se você olhar a composição da chapa e quem foi votar, tem assessoria ali de alguns vereadores, e que não são os vereadores do PT, que é o meu caso, não é o meu caso. Tem assim, na formação da chapa, e levar gente para votar, certo? Então a gente sabe, a gente compreende. Existia, na verdade, no fato, era uma tentativa de tirar o PT da oposição. Era uma tentativa de jogar o PT para o colo do governador Fábio Mitidieri, né? E a questão colocada por a gente é que o Partido dos Trabalhadores, ele não é propriedade de oligarquia e de grupo econômico nenhum do Estado de Sergipe. Ele é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ele é Perfeito, do movimento social, ele é do movimento popular, ele é de intelectuais que acreditam no socialismo, ele é de artistas que lutaram pela democracia, de advogados, né? Então nossa resposta foi alta e foi em bom tom, né? São quase 70% dos votos em Aracaju, né? É mais de 70% dos votos no estado de Sergipe, né? E a gente está muito feliz com toda essa mobilização que a democracia petista exerceu nesse último período. Cássio, fique à vontade para poder interagir aí com o Camilo e também diante desta fala de que o seu agrupamento utilizou-se aí de empresários e de bolsonaristas para ampliar o número de militantes. Tem também o professor Paulo lá de São Cristóvão, está querendo participar conosco, eu vou colocar no ar. Magna Santana também quer fazer pergunta a vocês. Fique à vontade, Cássio. Bom, em primeiro lugar, bom dia, companheiro Camilo. Ele que diz que alguns companheiros que se autodenominam companheiros, eu não vejo isso. Segundo lugar, que Camilo acha que análise equivocada leva a resultado equivocado, eu quero evocar uma outra questão. Para mim, na política, o critério de verdade é a prática. Então, veja, e companheiro Camilo, eu queria parabenizar pela eleição dele, mas eu não entendo que o resultado eleitoral ele expressa algo que está entranhado hoje na militância. Quantas pessoas, qual é o percentual de filiados que foram votar? Primeiro lugar. O segundo lugar, veja, eu repudio essa fala de que nós utilizamos bolsonaristas. Eu queria que provasse. Eu quero que se prove isso, companheiro. Até porque quem está lutando contra o bolsonarismo e no PT somos nós. Veja, quantas vezes agora, desses últimos processos eleitorais, companheiros que estiveram em campanha de bolsonarismo, o companheiro Rogério teve São Paulo lá com o bolsonarismo, né? E não foi só lá, no Baixo São Francisco, Neópolis, quiseram botar bolsonarista para dentro. Eu desconheço a prática e repudio. Se alguém usou
né? Desse tipo de prática eu repudio veementemente. Terceiro lugar, mas não menos importante, veja, a democracia petista não pode ser exercida apenas de 2 em 2 anos. O debate central da nossa chapa é que a democracia petista seja um exercício cotidiano. Cotidiano porque não só por conta dos atentados, dos movimentos ambientais, dos artistas, daqueles que lutaram contra a ditadura, todos os militantes, toda a militância petista, ela deve estar dentro do partido cotidianamente. Essa é a verdadeira democracia petista. O PED a gente usou para fazer o debate público, e eu vou insistir nisso, porque o debate interno, ele está interditado, e veja, Camilo estava na reunião do dia 14 de dezembro, quando o companheiro Rogério Carvalho nos chamou de fascistas. Veja, eu sou um negro, um homem negro, e aí, quando o companheiro Camilo reproduz o que um setor da imprensa, que a gente sabe bem qual é, quando ele reproduz que eu fui violento, é comum homem branco chamar homem preto de violento, sabe? É muito comum. Não sou eu que estou dizendo isso, tem, inclusive, tem experiência do assunto e tem, inclusive, autores que falam. Francis Fanon fala isso, né? Em alguns livros seus, ele, inclusive, chega a fazer uma denúncia, né? Veja, é normal. Em nenhum momento eu destratei companheiro. Agora, o debate é duro. E tem que ser duro mesmo. Eu não desqualifiquei companheiro nenhum nesse processo. E acho, companheiro Camilo, que você deveria ter a grandeza. Você é agora meu presidente do partido em Aracaju. Você poderia estar tendo a grandeza de falar: vamos sentar agora e vamos trabalhar com unidade máxima. Ao invés disso, você zomba e canta a vitória em cima de uma corrente, Camilo, que é histórica dentro do partido. Vem da articulação do 113. Você zomba, sabe? Eu acho isso ruim. É um início ruim. É por isso que eu estou dizendo que esse próximo período ele vai continuar na luta política. Se foi feito o debate público, é porque internamente não é possível o debate. E você é a prova viva disso, meu companheiro. Com todo respeito, gosto muito, lhe respeito. Agora, não dá para ficar reproduzindo a ideia de que a democracia petista só pode ser exercida de 2 em 2 anos internamente durante o PED, ou de 2 em 2 anos em relação às eleições gerais. Eu acho que ela é mais profunda. A gente vive um momento em que a gente precisa compreender melhor. Acho que foi muito importante encontrar com a companheirada ontem. Volto a dizer, nós continuamos com o mesmo tamanho que tínhamos em 2013, sabe? Isso não é qualquer coisa. E sobre essas práticas aí, eu vi muitas coisas, eu ouvi e vi muitas coisas. Agora, era preciso, companheiro, eu volto a dizer, não, inclusive aqui citando o companheiro Marcelo Deza, não tenho compromisso com o erro. Quem errou, pague, sabe? Nós não podemos ser coniventes com isso. Falando nisso, gostei muito da posição da resistência socialista em relação à agressão à companheira Laiane, e isso é prova de que foi um processo, inclusive, violento. Não foi um ato isolado a agressão à companheira Laiane, e em algum momento ela vai falar sobre isso, e isso prova como nós estamos nas nossas relações políticas, sabe? Nós estamos reproduzindo comportamentos bolsonaristas dentro do partido. E, por fim, veja, essa eleição não foi fácil, não foi sobre isso, foi, antes de mais nada, Cássio Murilo, um homem, sabe, disputando com o senador, e não fui respeitado em vários momentos. Inclusive, essa conversa de que eu fui violento, que fui isso, que eu menti, eu quero que vocês peguem qualquer áudio meu em que eu estou falando alguma mentira. Só isso. Assim, eu queria ser respeitado porque, assim, eu não tenho o costume de ir para os debates para mentir, né? Inclusive, volto a dizer, reconheci logo cedo, agora esperava, inclusive, de você, meu companheiro, uma atitude mais altiva nesse sentido, sabe? De chamar, inclusive, para a unidade. Eu não estou vendo isso, muito pelo contrário. Eu estou vendo você pisoteando, sabe? Zombando de uma corrente que tem uma tradição nesse partido.
Então eu esperaria um pouco mais de respeito nesse aspecto, sabe? É isso, eu volto a dizer, estou muito feliz. Tem uma parte da militância que entende que é preciso ampliar, sabe, ampliar os canais do Partido de Democracia, fazer a reoxigenização das instâncias, inclusive, sabe, e transformar a própria sede do PT num espaço de convivência, sabe, ampliar, inclusive, instâncias do partido. Pense em criar núcleos de base, vamos construir núcleos de base. Vamos construir núcleos de base nas quebradas, sabe? Vamos construir, vamos dialogar com a juventude. É um partido hoje, desde quando eu entrei na CISO, éramos 80% de jovens do partido. E hoje eu não sei quantos são. Então, quando eles falam que eu atacava o partido, não é atacar o partido, é atacar uma certa concepção de partido. E outra, fazer o debate duro com o senador Rogério ou com o companheiro João, não é fazer o debate, não é descredibilizar o partido, é falar deles, das práticas. Não tem nada a ver com o partido, que é o único partido que eu conheci, que é o partido que eu estou filiado desde 1990. Era isso. Narciso Machado. Volta com o Jornal da Funk pela sua Fã FM 99,7. Na manhã desta segunda-feira, 7 de julho, estamos ao vivo com Cássio Murilo, que foi candidato a presidente do PT, e o vereador Camilo, que foi eleito presidente do PT em Aracaju. Recebo aqui do Eduardo Ramos. Ele diz aqui, olha, 7ª parcial. Presidência estadual, Rogério, 5.398 votos, Cássio, 1.999 e a Carol Rejane, 377. Na chapa estadual, a chapa Eu Acredito, que foi a chapa de Rogério Carvalho, 4.993 votos. A CNB, que foi a chapa de Cássio, 1.834 votos. E a chapa Em Tempos de Guerra, que foi a chapa de Carol, 372 votos. Estes são os números da 7ª parcial das eleições do PT. Meu caro Cássio, meu caro Camilo, Magna Santana, gostaria de interagir com vocês dois. Magna Santana, 6h50, Magna. 6h50. Obrigada, Narciso. Bom dia, Camilo. Bom dia, vereador Camilo. Bom dia, Cássio. Meu questionamento vai pelas falas de vocês dois agora há pouco. O Cássio, quando você se refere à questão do bolsonarismo, respondendo ao que disse o vereador Camilo, você está se referindo à aproximação boa, e pelo menos nas últimas falas de Rogério com o Valmir de Francisquinho, tanto o Ícaro também citando a mesma coisa, de que está tranquilo e não vê problema nenhuma de uma aproximação. Você se refere especificamente também a este caso. E ao vereador Camilo, meu questionamento, ontem uma fala sua, logo ainda já na sua vitória, já se confirmando pelo percentual de votos, e agora você repetiu, você disse textualmente o que a gente tem aqui em áudio, inclusive nessa fala sua. A sua vitória expressa que os militantes petistas não admitem entregar o PT a Fábio Mitidieri. E falou que outros partidos ligados a Fábio Mitidieri com interesses de tomar o partido. Eu queria que você explicasse melhor isso. Aonde o Fábio Mitidieri teria essa influência ou esse interesse em tomar o PT? É a aproximação de Fábio ou de Márcio Macedo com ele? Deixa-se isso mais claro. Eu queria entender melhor isso. Muito bem, Magna Santana. Cássio, fique à vontade para começar. Bom, para começar, eu volto a dizer, essa eleição, o companheiro Márcio, ele veio, trouxe o voto, o apoio, mas todos nós temos o entendimento de que ele está cumprindo uma tarefa, está ajudando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a trazer o Brasil de volta para os brasileiros, para a classe trabalhadora. Tem um debate importante agora da escala 6x1, tem um importante debate agora da taxação dos super ricos e da inclusão do pobre no orçamento, dos mais pobres, não é? Tem todo um debate sobre isso. Ele está ajudando o presidente Lula, inclusive, nessas questões. Então,
foi um PED que foi disputado por mim, não por ele, né? Então, quando eu me refiro ao diálogo com o bolsonarismo, não é só com o lobby, é também com o lobby. Inclusive, na semana passada, acho que, não sei se na semana passada ou na semana anterior, o próprio companheiro, o atual presidente do partido, o companheiro Ivan, ele fez essa ilação. Ele falou, literalmente, que não vê problema em estar com o Valmir de Francisquinho, que é notoriamente, uma expressão absoluta do bolsonarismo em Sergipe. Mas não é só isso. Eu estou me referindo também à campanha de 24, né, em que o companheiro Rogério vai a redutos bolsonaristas pedir voto. Né? Vai pedir voto, construir campanha. Eu me refiro a Frei Paulo, me refiro a Neópolis, aliás, ao Baixo São Francisco, a maioria das cidades. Então, são essas questões que estavam em jogo. Não houve e não há, da nossa parte, nenhuma perspectiva de colocar o PT neste ou naquele lugar, até porque na nossa prioridade absoluta, a nossa tática é a reeleição do companheiro Lula. A gente sabe que ele vai precisar de palanque em Sergipe. E veja, quem andou falando da aproximação com o governador foi o próprio Rogério, um dia desses. Ele chega a expressar isso. Então, eu acho que isso aí é uma cortina de fumaça, é uma narrativa perigosa, inclusive, porque, veja, nesse momento nós temos o entendimento e passamos o pé de fazer esse debate, que a gente precisa ter uma orientação política nesse partido, que parta do pressuposto da reeleição do companheiro Lula e que parta do pressuposto também de um diálogo entre as esquerdas em Sergipe, no Brasil, sabe? Isso para nós é fundamental. Agora, não basta isso, é preciso voltarmos a ter uma democracia partidária em que os mandatos não se sobreponham ao partido. Para mim, é a questão central, sabe? É a questão central, é reoxigenar a instância, sabe? É transformar, fazer com que a gente tenha reuniões, como diz o Estatuto do Partido, como está colocado no Estatuto do Partido, sabe? Reuniões, pelo menos uma reunião da executiva mensal, uma ou duas, enfim, o próprio diretório estadual voltar a se reunir. Isso não está acontecendo. Quando a gente diz que o debate é interditado, é nesse sentido, sabe? É nesse sentido. Então, eu não tenho dúvida, volto a dizer que acho que seria um ato de grandeza apontar para a unidade do partido, sabe? É o que nós queremos. Agora, não vai ser uma unidade artificial, não vai ser uma unidade de goela abaixo, porque, insisto, né, eu reconheço a derrota eleitoral, mas não se pode fazer pouco de uma corrente que tem 25% do partido. Isso não é qualquer coisa, sabe? Vamos lá. Contra todos e contra tudo. Vamos ouvir o Camilo agora. Esse o recado. Perfeito, Cássio. Lhe peço permissão para a gente poder ouvir o Camilo, que eu tenho ouvintes que gostariam de interagir com vocês também. Nós precisamos voltar a discutir violência de gênero do partido, Magna. Aproveitando você e a sua pergunta, violência de gênero, porque, veja, no debate em Aracaju, inclusive, isso voltou a aparecer. Faço menção explicitamente a candidatura da companheira Eliane Aquino, e ontem, uma militante tomou um soco de outro militante. Isso não é possível aceitar num partido de esquerda. Não é possível, não cabe. Não é aceitável em lugar nenhum. Mas, sobretudo, num partido que se autodenomina dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, meu completo repúdio a esse ato e minha solidariedade. E eu não vi até agora o presidente eleito falar disso em lugar nenhum. Sabe, essa solidariedade. Ele estava lá, inclusive, todo mundo viu esse ato, que é um ato vil, covarde e canalha. E nós homens, não só as mulheres, mas nós homens, precisamos entrar nesse debate e dizer também, chega, claro, orientado pelas mulheres, mas dizer chega esse debate. É sobre todos esses aspectos que a gente fala dessa necessidade, sabe, de trazer um outro partido.
um PT que realmente seja Cássio. essa expressão Me de liberdade. Me permita ele interromper para a gente conseguir ouvir o Camilo, porque eu tenho ouvintes para interagir com vocês aqui também no Jornal da Fã. São 6 horas e 57 minutos, o Jornal da Fã no início desta segunda-feira, fazendo um balanço da eleição interna do PT, numa entrevista aqui com o Cássio Murilo, que foi candidato e perdeu a eleição para o Rogério Carvalho, e o vereador Camilo, que foi eleito presidente do PT em Aracaju. Camilo, sua avaliação diante das falas do Cássio, também da pergunta da Magna Santana. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente repudia qualquer tipo de violência e de agressão, né, contra a mulher, e a gente já expressou ontem, tanto nos grupos do PT quanto nos grupos da executiva do partido, a nossa solidariedade à companheira Laiane, né, e o nosso repúdio total a qualquer tipo de violência. Inclusive, eu não estava próximo do local, mas eu soube que foi uma pessoa que é inclusive da corrente de Cássio, né, que é da CNB. Então, não, a gente repudia... Não é verdade. Ele é ligado a vocês, não é verdade isso. Desculpe de interromper, meu companheiro. Ele é verdade, ligado a vocês, não é verdade. Narciso, eu quero continuar a minha fala, Narciso. Cássio, vamos ouvi-lo e eu abro espaço para que não você fale. Não é verdade, fale. Narciso. Não, veja, eu quero continuar a minha fala. Perfeito. Continue, vereador. Cássio, não dá para você ficar só atacando. Aí na hora que eu me defendo, por exemplo, na hora que eu defendo nossa posição, você diz, por exemplo, como você falou há pouco, Camilo devia ter grandeza porque ele acaba de ganhar. Veja, eu repudio o ataque, né? Disse, inclusive, né, que não estava no momento, mas que a gente, pelo que a gente viu, né, é um militante que é da corrente de vocês. E não tem, veja, Narciso, veja só, eu fui apoiado por muitas correntes nessa eleição, por exemplo, assim como o senador Rogério, né? E a corrente que Cássio faz parte, metade dessa corrente também votou na gente. Né? Então, acho que é importante, assim, veja, mas eu quero voltar ao ponto aqui, né? Porque, perceba, eu manifestei minha solidariedade, mas o ponto central, quando você ouve Cássio, não é a solidariedade. O ponto central do que ele quer fazer é provocar, assim, briga. Veja, se a gente concorda com a mesma coisa, por que você continua brigando? Entendeu? Porque você quer a briga. Você não quer o consenso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando você fala, por exemplo, fala de palanque, Rogério subiu em palanque bolsonarista. Cássio, Márcio foi para o palanque em Campo do Brito do PL. Veja, Cássio, Márcio Macedo, por exemplo, ele, enquanto o PT tinha candidatura própria em Lagarto, ele foi para o palanque de Gustinho, que foi vice do governo Bolsonaro. Vice-líder do governo Bolsonaro. Então, assim, é de uma hipocrisia, né, muito grande ficar criticando os outros, julgando os outros por uma ação que o seu agrupamento, né, que sua força política aí é quem mais fez no estado de Sergipe. Vocês dirigiam o PT, por exemplo, em 2010, e vocês foi quem trouxeram Eduardo Amorim, por exemplo, para ser senador na chapa de Marcelo Deda. Né, e vocês criticam alianças. Eu acho que não é por aí que o debate vai se fortalecer. Acho que é completamente, assim, sem noção nenhuma da realidade, dizer que o PT precisa criar núcleo de base nos bairros, criar núcleos de base, se oxigenar. Eu quero dizer duas coisas muito importantes. A primeira é que se vocês participassem da eleição de Candice ativamente na eleição de 2024, por exemplo, e se vocês não chegassem aqui, e não estou dizendo, obviamente, de você, porque você estava, Cássio, mas o conjunto da sua corrente, da sua chapa, não estava, e você sabe muito bem disso, você viria como o Partido dos Trabalhadores se reoxigenou naquele pleito eleitoral e como a gente reconstruiu inúmeros núcleos que estão espalhados por toda a cidade de Aracaju. A prova disso é que muita gente, inclusive, achava que Candice não ia ter 2%, 3%, e Candice teve até uma votação maior que a votação de Márcio Macedo na eleição de 2020, sendo que Márcio tinha sido apoiado ali pelo PROS, né, e pela Rede Sustentabilidade na época, né, que era Henrique Clay, o grande apoio, junto com Robson Viana, lá atrás, né, que nessa eleição não teve. Nessa eleição a gente estava praticamente sozinho aqui no PT e nós tivemos a mesma votação. Agora,
Essa votação foi fruto de quem? Aracaju. Um exemplo é Aracaju. Por quê? Pela reorganização e reoxigenação que a gente passou no nosso partido. Então, a gente tem núcleo espalhado em toda a cidade de Aracaju. Eu aproveito, inclusive, para mandar um abraço para Jefferson Lima, né, Jefferson que presidiu o PT, que está presidindo o PT ainda, né, de Aracaju, e que fez um trabalho maravilhoso, inclusive um trabalho de organização da chapa. Né, enquanto muitas pessoas, inclusive do agrupamento de Cássio, aí, esvaziaram o PT, retiraram candidatura. Veja, eu não sei, por exemplo, eu não sei, por exemplo, qual o voto que a corrente de Cássio em Aracaju votou em Aracaju, seja para vereador, por exemplo, né? Porque eu, por exemplo, vi assessoria, né, e vi agrupamento de outros vereadores do PT, todos envolvidos, aliás, de outros vereadores de Aracaju, todos envolvidos, né, no pleito de ontem no PED, né, e nesse processo. Mas se vocês tivessem participado do pleito de 2024 ativamente, né, e não estou falando de você, obviamente, né, mas dos que no primeiro dia de campanha do segundo turno já estavam na rua com a camisa de Luiz Roberto, com a bandeira de Luiz Roberto, né, veja, se vocês tivessem participado, vocês viriam, né, a quantidade de novos núcleos e de reorganização e de reoxigenação desse partido no povo e nas comunidades. E digo mais, além disso, reoxigenação da militância e do partido também se faz na luta. E veja, Narciso, nós temos um plebiscito popular que nós estamos em campanha durante todo esse mês de julho, um plebiscito popular pela redução da jornada de trabalho, contra a jornada 6x1. Um plebiscito popular que pede a isenção fiscal, né, para quem ganha até R$5.000, que é a pauta econômica do governo do presidente Lula. A gente vai ter uma grande mobilização dia 10, que eu aproveito esse momento para convidar e convocar toda a militância petista e a sociedade para participar. Agora, tu sabe, veja, esse é um momento fundamental que a gente reoxigena a nossa militância partidária. Esse é um momento fundamental que nossa militância vai para a rua, porque o PT é um partido de lutas, não é um partido só eleitoral, é um partido das lutas. E veja, agora, você sabe qual que é a questão? Eu acho que 99% da chapa de Cássio e da corrente de Cássio não vai para uma dessas lutas e uma dessas mobilizações. Talvez ele vá, talvez um ou outro vá, mas 99% desse time, dessa corrente não vai. Então, veja, infelizmente, né, veja, como é que nós vamos ser solidários? Veja, um exemplo claro. Na porta do PT está estourada a rede de esgoto, porque a Iguá, né, tem feito um trabalho extremamente péssimo no saneamento. Isso é prova de quão absurda foi a privatização da DES no Estado. Mas eu não vi a solidariedade nas lutas e na participação das lutas junto com os companheiros da DESO, né, dessa turma. Então, veja, é muito assim, a gente não oxigena, mas não participa das lutas, mas não oxigena o partido, mas não participa da eleição, né, não vê o nosso tamanho na eleição, não vê como a gente participa da eleição, né, não vê a reorganização partidária nesse pleito eleitoral, né, e assim, realmente é muito complicado, né, tanta bravata, falar tanto assim, e na prática a gente sabe como é. Agora, tem uma coisa mais importante que eu queria dizer, é o seguinte, sabe, Narciso, é que Cássio tem muita razão quando ele fala uma coisa aqui há pouco, que ele disse assim, nós temos o dever de unificar esse partido e de retomar a unidade partidária, né? E veja, o senador Rogério falou inclusive isso recentemente numa entrevista aqui em Narciso, aqui em você, Narciso, o senador Rogério falou isso, que tenta unidade, mas o outro lado também tem que querer unidade. Eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, nós temos um desafio gigante no próximo pleito eleitoral, que é a gente conseguir reeleger o presidente Lula, né? Agora, eu acho que tem uma coisa que, por isso que eu estava comentando que a tese de Cássio e a tese que a CNB defendeu é furada. Não dá para você defender a prioridade máxima apenas na eleição de Lula e só Lula, e isso basta. Porque a prova maior que está acontecendo no Congresso Nacional agora.
Veja, o presidente Lula, ele quer construir uma agenda econômica no Brasil, ele quer isentar quem ganha até R$5.000. Agora, para fazer isso, né, para colocar o pé de meia, para fazer o Bolsa Família, para continuar ampliando universidades, ele precisa de um Congresso que o ajude. Né? Então, a gente observa, por exemplo, aqui, no caso do IOF, né, na semana, tem 15 dias agora, mas no caso do IOF, o presidente Lula só teve um voto, né, que foi o voto do deputado federal João Daniel, se não me engano. Né? Só teve um voto. Então, como é que você quer dar para Lula? Você quer dar para Lula a eleição de presidente, mas você não quer ajudar Lula com um Congresso Nacional, né, forte, que o ajude, né? Então, a gente precisa, sabe, Narciso? A gente precisa de muita unidade partidária. Finalizando, vereador, para poder botar os ouvintes. Garante, eu quero só concluir para tocar num ponto que Magna tocou há pouco. A gente precisa de unidade, mas unidade para eleger Lula, precisa de um palanque forte no estado de Sergipe para o presidente Lula, que o próprio Fábio Mitidieri já disse que o candidato a presidente dele é Ratinho Júnior, né? Então, eu acho que para quem esperava uma aliança com o Fábio, né, é completamente descartada. Então, a gente precisa produzir um palanque forte para Lula no estado de Sergipe. A gente precisa ampliar a quantidade de deputados federais. Né? Eu acho que essa coisa daí é fundamental. Né? E sobre a pergunta de Magna, basta ver aquela entrevista que Narciso também colocou aqui no Jornal da Fam, um dia depois do pré-Caju, com Márcio e o governador Fábio Mitidieri. Você pode ver aquela entrevista e ali está a resposta das perguntas que a gente coloca. O que eu peço, o que eu quero e o que eu vou trabalhar incansavelmente no município de Aracaju, não é só pela unidade partidária, não é só por isso. Né? Eu acredito na unidade, eu acredito que a gente tem que estar unido nas lutas, tem que estar unido no processo eleitoral. Eu espero muito, né, que a CNB queira construir unidade, né, dentro desses termos, que é o termo da gente ter um palanque forte do presidente Lula, que é o termo da gente reeleger o senador Rogério Carvalho, né, que é o termo da gente ampliar nossas bancadas, seja no Congresso Federal ou na Assembleia Legislativa, é o termo, é fortalecer o nosso partido. Né? Então, eu particularmente acredito nisso, vou trabalhar para isso, e além de trabalhar pela unidade partidária, né, nós vamos trabalhar muito para reoxigenar esse partido na cidade de Aracaju. Aracaju já foi uma cidade governada pelo PT, já foi uma cidade que o PT teve 4, 5 vereadores. Né? A gente está no momento de retomada e de reconstrução aqui do nosso partido, e mais uma vez agradeço o Jefferson pelo papel da eleição passada, porque Jefferson ajudou muito a montar a chapa de vereadores, né, enquanto gente do lado de Cássio, né, que comentava nos 4 cantos que ia retirar a candidatura até para derrubar a chapa, né, que diziam isso daí, né, a gente não queria fazer isso. Vereador, me permita... Né, mas a gente conseguiu fazer. Né, e quero só, Narciso, para terminar, dizer o seguinte: nós... Terminando mesmo, porque eu preciso colocar os ouvintes. Avançamos muito e o povo de Aracaju pode ter certeza que nós vamos conduzir o PT para retomar o protagonismo do PT em Aracaju. Pode ter certeza que daqui 2 ou 3 anos, no processo eleitoral de 28, esse partido vai ter candidatura própria, forte e vigorosa. Assim como no próximo ano, na eleição, com a reorganização que nós tocamos aqui, nós vamos trabalhar dobrado para o senador Rogério ser o senador mais votado de Aracaju, para Lula ganhar a eleição aqui dentro da nossa cidade mais uma vez, né, e para ampliar os nossos votos. Eu, particularmente, voto no deputado João Daniel e nós vamos botar 20, 30 mil votos aqui para ele. E o que nós estamos pensando aqui é exatamente isso, é como fortalecer o partido. É olhar para frente. Cássio, olhar para frente, ver os desafios e a gente seguir. Vamos com tudo. Vamos colocar o povo para interagir com os dois, aí eu volto aos dois para encerrar esse debate aqui no Jornal da Fam. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. Jornal da Fam, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Narciso, qual a novidade aí sobre essa eleição do PT, sobre essa denúncia aí? É Brasil, rapaz. Se não tivesse, aí é que é novidade.
Se não tivesse essa denúncia aí é que é novidade. Agora, denúncia em eleição, denúncia de qualquer gênero, qualquer tipo aí, não é novidade não, em qualquer eleição. Eu ficaria assustado se não tivesse denúncia. Se não tivesse. A verdade é essa. Brasil. É Brasil. Bom dia, Narciso. Bom dia, sua audiência. Bom dia, Cássio, Camilo. Foi linda a festa da democracia. Estamos todos de parabéns. O PT está de parabéns. É isso aí, Cássio. É o único partido que faz eleições internas, que discute e que sobrevive à democracia. Parabéns, Cássio, parabéns, Camilo. Um forte abraço ao senador Rogério Carvalho, que é o líder do partido nesse estado. Bom dia, Narciso. Narciso, né, apesar dos debates pós-eleição, né, mas fazendo uma análise, né, de conjuntura, né, geral do que aconteceu ontem, né, isso prova a grandeza, o quanto o Partido dos Trabalhadores é gigante, né? Então, o partido deu mais um show, né, de democracia, né, fazendo eleições para os diretórios municipais e estadual, né, coisa que você não vê em partido nenhum da direita e muitos da esquerda. Então, nenhum partido no Brasil, né, tem um dia como ontem, não consegue realizar. Então, viva o Partido dos Trabalhadores, viva o povo brasileiro e viva Luiz Inácio Lula da Silva. Lindomar Luzia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Narciso, é um prazer voltar a me comunicar com você depois de muitos anos, né, companheiro? É o seguinte, aqui é o professor Paulo, você conhece mais como do CB. Eu quero aqui fazer uma reflexão rapidinho sobre a eleição de São Cristóvão, né? Ontem nós tivemos um pleito eleitoral no município e, infelizmente, foi marcado por agressões, violações do direito de questionar, onde a Câmara Municipal operacionalizou junto com a Prefeitura. Foi uma mega estrutura que montaram para ajudar o vereador Marcos Lázaro. Eu quero repudiar essa prática, que não é uma prática democrática, nem uma prática do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, como já foi colocado aí, não tem dono, né? Não deve ter interferência externa. E aí, houve uma conversa, e eu não tenho prova disso, mas estamos construindo as provas, né? De que sexta-feira, vereadores se reuniram da base do prefeito, arrecadaram um fundo de R$30 mil para gastar na eleição de sábado e domingo. E colocaram um banner lá na frente com a chapa do companheiro Marcos Lázaro, que saiu vitorioso, né? Então, isso mostra uma prática que não condiz com a ação e a atuação do PT. Eu quero deixar aqui o meu repúdio com as agressões que nós sofremos ontem por impedir o cartaz, ao banner com a chapa do companheiro na frente do local de votação, a compra de voto, a denúncia de compra de votos. E um companheiro ontem ligou para mim dizendo que não ia votar 3 dias atrás. Quando foi ontem, ligou para mim dizendo que foi votar porque foi beneficiado. Então isso comprova realmente que houve compra de voto. E aí eu queria dizer o seguinte, que a nossa eleição foi contra a Prefeitura e contra a estrutura da Câmara Municipal de São Cristóvão. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, Narciso, aos seus ouvintes, e um abraço aí a Cássio e o rapaz aí que é representante de Rogério Carvalho. Muito bem, o Camilo Feitosa, o Camilo do PT, que é vereador de Aracaju. Cássio, finalizando com a participação dos ouvintes, aí o Paulo Roberto lá de Lagarto, a Ruth, a enfermeira Ruth, né, conhecida em todo o estado de Sergipe, o Lindomar da Luzia e o Paulo aí de São Cristóvão com essas denúncias com relação ao pleito na cidade. Eu queria agradecer e finalizar aqui, desejando ao companheiro Camilo muito sucesso nessa nova empreitada, embora ache que essa fala dele
ele representa tudo o que aconteceu no último período. Ele não gosta que eu fale isso, mas eu preciso falar, é um diagnóstico, está aí provado nas falas do Paulo, não é? Do Paulo lá de São Cristóvão. Infelizmente tem ocorrido essa prática. Veja, partido forte não é partido com mandato forte determinando o que a instância e o que a militância deve fazer. Eu acho que é um erro analítico fundamental de Camilo, e não só dele, não é? Mas daqueles que detêm mandato dentro do partido e que acham que o partido tem dono. Esse partido não tem dono. Foi esse um dos motos da nossa campanha. Em segundo lugar, Camilo fala da fragilidade, não é? Da fragilidade do governo Lula. Veja, foi a votação do companheiro Rogério Carvalho no orçamento secreto que colaborou muito com isso. Tinha uma tendência, havia uma tendência desde Temer a enfraquecer, a fortalecer o Congresso Nacional. Ela se torna preponderante no governo Bolsonaro, e inclusive por conta do voto secreto, do voto do orçamento secreto. Então veja, e aí nós quebramos o pacto que havia estabelecido pela Constituição de 88, do chamado presidencialismo de coalizão. Hoje o Congresso, pasme vocês, executa 52 bilhões de reais do Brasil, né? Do erário brasileiro. E isso não é possível, não é possível. A gente tem sim que fortalecer a nossa bancada de deputados estaduais, de federais. Queremos fazer um debate sobre o Senado, porque não pode ser uma imposição, não pode ser uma imposição, não é? E a gente entende que, em última instância, não é qualquer coisa a eleição do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. É o enfrentamento ao fascismo, mas também ao neoliberalismo. Nós somos contrários, sempre fomos. No mínimo estranho o companheiro achar que nós somos favoráveis à privatização, porque já foi dito, nós dissemos, eu já disse, todo mundo já disse, o companheiro Márcio esteve lá com os companheiros da DES, os servidores, os funcionários, os sindicatos, não é? Então, acho estranho esse tipo de debate que é estabelecido, e mais, nós não podemos aceitar, veja, partido forte não é o partido que serve a mandato. Nós não somos contra mandato, muito pelo contrário. E outra, política de aliança, quem entende é a CNB. Quem entende é a CNB. Nós não somos contrários à política de aliança. Agora, nós precisamos ter um projeto para o estado de Sergipe, e esse projeto tem que contemplar toda a militância petista. Não uma parte dela, ou um setor específico, ou um mandato específico. Então, me despeço aqui agradecendo. Um beijo, companheira Ruth, um beijo no seu coração, certo? Quero deixar aqui um abraço a toda essa audiência qualificada, a vocês aí do estúdio, Narciso, e ao próprio companheiro Camilo, e dizer que esse debate ele está começando. Se encerrou ontem um ciclo. O ciclo ontem foi para votar nas direções do partido, em todos os níveis, seja no nível nacional, com a vitória do companheiro Edinho. Tem uns problemas em Minas que nós precisamos resolver, mas do nosso ponto de vista é uma vitória, que eu acho que o companheiro Camilo, não sei se votou, mas enfim, eu votei. Quero desmentir que o agressor seja da CNB. Ele não é, ele já foi. Hoje ele constrói com o Rogério Carvalho. E eu quero dizer outra coisa. Veja, dizem aí que há uma CNB. Se você pegar, Narciso, os resultados, não é, da eleição da CNB no estado de Sergipe, da chapa, e da minha votação, e da votação de todos os companheiros da CNB, e pegar de Edinho, você vai ver que os números batem. Eles são muito próximos ali, sabe? Então, quem votou na chapa nacional da CNB fomos nós. Então, assim, eu sou o coordenador estadual da corrente, volto a ser o coordenador estadual, e quero dizer, Camilo, que a campanha que vai atravessar todo o mês de julho, e não só o mês de julho, nós estamos engajados sim. Acho que
Veja, você tem batido muito, vocês batem muito e que nós não participamos da campanha de 2024. Isso é uma sandice, porque você sabe que nós estávamos lá. Inclusive, no último dia de campanha, Márcio sai de Brasília e vem para a campanha da companheira Candice. Ok, Cássio, obrigado pela participação. Se a gente for fazer debate, eu quero um dia, Narciso, eu queria fazer, veja, está muito quente ainda a análise e acho que isso não ajuda. Quero voltar para fazer algo, uma análise estrutural, falar das últimas eleições do PT em Aracaju, inclusive, Camilo, fazer uma pequena correção. O prefeito Marcelo Teda tinha 4 vereadores do PT, cada um de uma corrente diferente. Sabe? O governador Marcelo Teda tinha 4 deputados, cada um de uma corrente. Para mim, isso expressa a pluralidade de ideias, a pluralidade de concepções do partido. O que não dá, Cássio, é um campo achar que, enfim, que é o dono do partido, né? E a partir daí estabelecer as cotas. Olha, a gente que vai definir quem é o candidato ao Senado, quem é o candidato a deputado federal, quem é candidato a deputado estadual. Não é assim. Não é assim. A gente precisa produzir sínteses. O próprio documento que vocês Cássio, encerrando mesmo, porque eu já estou com o tempo estourado, preciso ouvir o Camilo ainda. Essa síntese, porque sequer tem uma vírgula ali que seja da CNB. Sabe? Então, eu queria, volto a dizer, desejar sorte. Veja, eu não falei aqui das eleições de 22, sobretudo da campanha de Eliane Aquino, que sofreu violência política de gênero. Eu não vou falar nisso hoje. Eu não vou falar porque Camilo disse que eu reclamo muito. Cássio, obrigado, viu? A gente abre espaço em outro momento. Uma reflexão sobre o que tem acontecido, inclusive com as companheiras candidatas mulheres nesse partido. Inclusive, é um erro dizer que a CNB retirou propositadamente a candidatura de Cícero. Agora, a gente não vai servir, e não vai servir nem agora nem nunca, de trampolim para nada. As últimas chapas de 20 e de 24, as chapas de vereança municipal foram chapas montadas de forma equivocada. Eu fico feliz que você tenha sido eleito, fico feliz, mas poderíamos ter feito muito mais. Tá? Obrigado, então, Cássio, pela participação aqui no Jornal da Fã. A gente volta a abrir espaço em outro momento para continuar este debate aqui no Jornal da Fã. Muito obrigado pela sua participação. Camilo, encerrando rapidamente mesmo, eu lhe peço, porque já estou com o tempo aqui do comercial estouradíssimo. Fica à vontade. Narciso, eu não vou ter os 10 minutos de Cássio agora. Infelizmente não. Vai ser rápido. Mas veja, rapidamente assim, veja, para eleger um candidato, para eleger um vereador, para eleger um deputado, primeiro tem que ser candidato, né? A CNB não lançou nenhuma candidatura na eleição passada. Se candidatasse, né? Não tenho dúvida que poderia eleger. A quantidade de votos, porque é outra mentira que eles falam, eles dizem que a chapa foi montada para eleger uma pessoa. Nós tivemos na federação voto suficiente para eleger 2. Nós só não elegemos Everton no PV porque faltou voto para o quociente partidário do próprio Everton, que não atingiu os 20%. Então, acho que é um discurso muito furado, todo mundo que conhece sabe do tamanho da hipocrisia disso, né? Agora, o que eu tenho para dizer aqui, Narciso, na verdade é para agradecer muito, né, a oportunidade de estar conversando aqui com seus ouvintes. Tenho muito prazer de vir aqui porque o público, boa parte do público do programa Narciso Machado é um público muito mais progressista. Então, naturalmente, o eleitor petista ele está muito mais ouvindo, né? A gente, Narciso, o PT passa por muitos problemas, mas o interessante é que nenhum partido político tem a democracia que o PT tem, né? Nenhum partido político consegue colocar mais de 7 mil filiados, 8 mil filiados no dia de domingo para votar. Mas interessante é que, por mais que ataquem tanto o nosso partido, a gente ter uma votação tão expressiva, né? Então, eu, particularmente, assim, estou muito feliz com o dia de ontem, estou muito feliz também, né, com não só com o resultado, mas com o processo que a gente construiu durante esse último período. Agradeço muito, mais uma vez, a todas as correntes políticas
né, que nos ajudaram nesse PED, nesse processo de eleições diretas. Né, agradeço a companheirada do Movimento PT, em nome do nosso companheiro Silvio Santos. Eu agradeço a companheirada da CNB, em nome do nosso companheiro Jefferson, o atual presidente do Diretório Municipal. Eu agradeço a Resistência Socialista, em nome da nossa companheira que foi candidata a prefeita, Candice. Eu agradeço a companheirada da Esquerda Popular Socialista, em nome do deputado João Daniel. Eu agradeço a articulação de esquerda, em nome da nossa companheira e eterna deputada estadual, Ana Lúcia, nosso patrimônio petista, nossa querida deputada. Agradeço muito o apoio, a força, o engajamento. E veja, Ana, mesmo com todos os problemas de saúde, ontem chegou para votar na eleição do PT com a bandeira feita e bordada por Marisa Letícia, a nossa eterna primeira-dama do Brasil. Isso. Então, falo aqui, me emociono inclusive com isso, né? Digo que o PED foi lindo, né? Foi um processo maravilhoso de eleições. Acho que nada diminui o tamanho desse agrupamento, né? Que hoje é maioria no PT. Né? Quero, para finalizar aqui, ir demonstrando aqui para você que eu sou muito pontual, viu, Narciso, com o tempo, mas eu quero muito aqui também parabenizar companheiros que foram eleitos nos diretórios municipais. Né? Parabenizo muito aqui em nome do companheiro Marcos Lázaro, teve uma disputa acirradíssima no município de São Cristóvão. Parabéns, Marcos. Parabenizo, aliás, em nome também do nosso companheiro Cleverton, do município de Nossa Senhora do Socorro, né? E acho que e parabenizo todos os que disputaram as eleições nesse último domingo. Okay. Acho que o PT, mais uma vez, dá um show, né? Um show de mobilização, um show de debate, um show de construção política, e vocês podem ter certeza que o nosso partido é protagonista da política, porque em 22, por exemplo, a gente só não ganhou eleição pela força de poder econômico que teve aqui dentro de Aracaju, né? Mas o PT também voltará muito mais a ser protagonista da política aqui no nosso estado. Então, nós Obrigado, vamos com Camilo. tudo e quero muito a unidade de todo mundo, como falei anteriormente. E nós vamos dirigir o PT dessa forma, com unidade e participando das lutas. Ok, obrigado. Obrigado, Narciso. Eu que agradeço. Obrigado ao vereador Camilo pela participação. Obrigado, Cássio Murilo, pela participação também aqui no Jornal da Fã, com esse debate realizado com exclusividade aqui no programa. Exclusiva.